Olá, fera! Essa questão aqui é bem interessante porque ele quer que a gente desenhe essas transformações AB e BC, só que em outro gráfico. Ele nos deu volume e temperatura e quer que a gente desenhe no pressão-volume. Eu vou começar aqui de A para B porque ela é mais simples. E por que ela é fácil, mais fácil do que de B para C? Porque de A para B, perceba que o volume é constante. Ó. O volume V aqui ele é constante. E o volume já está aqui no eixo X. Volume constante, ó, vai ter que ficar obrigatoriamente numa linha paralela ao eixo Y. Isso aqui quer dizer volume constante. Confere? A gente só precisa agora responder quem é que é o ponto A e quem é que é o B aqui. Se aqui é A ou se é aqui embaixo. Como é que a gente vai responder isso? Entenda que no mesmo volume, imagine aí um recipiente que é indeformável, que não altera o volume, mas que a temperatura está aumentando. Ó. Repare que a temperatura de A para B aumenta. O gás está ficando mais agitado e o volume é o mesmo. O que está acontecendo com a pressão? Já que ele está ficando mais agitado no mesmo volume, a pressão vai aumentando. Então, de A para B, ó, a pressão aumenta. Isso quer dizer que o ponto A é esse e o ponto B é esse aqui. Ó. De A para B, a pressão aumenta. O volume é constante e a pressão aumenta. Já desenhamos o primeiro. O segundo, de B para C, repare que a temperatura é constante. E nós vimos em aula, qualquer coisa volte lá e recorde que eu fiz a demonstração, nós vimos que temperatura constante e isotérmica no gráfico pressão-volume dá uma hipérbole. Ou seja, de B para C no gráfico pressão-volume vai ter que dar uma hipérbole. Beleza? A temperatura de B é igual à temperatura de C. Então, passando por B, a gente vai imaginar aqui uma hipérbole, que representa todos os pontos com a mesma temperatura. De B para C, tem que passar por essa hipérbole. A gente só não sabe dizer se C está aqui embaixo ou se C está aqui em cima. Beleza? Como é que a gente vai responder? Olhando mais uma vez para cá. Ó. Repare que de B para C a temperatura é constante, vai ter que estar dentro dessa hipérbole, mas que o volume diminui. Olha o volume ali diminuindo. Ó. Volume diminuindo, partindo de B, volume diminuindo, a gente tem que andar para a esquerda para o volume diminuir. Se a gente andar para a direita, a gente está dizendo que o volume aumenta. Não é isso que esse gráfico está dizendo. Ó. De B para C, o volume diminui. A gente vai ter que pegar B, andar por uma hipérbole, por uma isoterma, já que a temperatura é constante, e parar no lugar em que o volume é menor. C está aqui, ó. Então, o gráfico final que fica é esse, ó. A para B isovolumétrica com a pressão aumentando, de B para C isotérmica, por isso que deu aqui uma hipérbole, uma curvazinha, só que com o volume diminuindo, porque é o que diz aqui, ó, o volume de B para C diminui. Beleza? E a gente tem exatamente esse gráfico aqui na nossa letra D de dado. É uma questão bem complicadinha. Um forte abraço e até a próxima.